acaba que os designers, né, os ícones de design brasileiro, tem pouquíssimos negros, realmente. Pelo menos mencionados e datados, né? Que hoje a gente tem a ver até isso também. Eu fiz o curso técnico de design de interiores, me ajudou demais. Com o tempo, acabou que isso também me ajudou a melhorar minha carteira, meu salário e tudo mais. Então, hoje eu já estou fazendo limão e limonada. O bom da idade é isso, né? Mas durante muitos anos eu carreguei esse peso de, puxa vida, eu sou filha de mãe solteira, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tenho que dar certo. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela tem 51 anos e é nascida e residente em BH, capital das Gerais. É graduada em Design de Interiores pelo INAP e Gestão Comercial pelo Centro Universitário Newton Paiva. No Minas Negras Gerais de hoje, eu vou conversar com a design de interiores mineira, Flávia Oliveira. Ocolofé, Flávia. Ocolofé Olorum. Bem-vinda. Gratidão, eu agradeço pela oportunidade. Vamos lá. O povo quer saber como é que a Flávia pensa também. Vamos lá. Olha só, eu creio que na sua área de atuação profissional seja uma área muito competitiva, né? Aliado a isso, o fato de ser uma mulher negra torna essa vida profissional ainda mais desafiadora. Aí eu vou te perguntar, você confirma isso? E como é que é a vida da Flávia hoje em dia? Olha, pode ter certeza que a caminhada até aqui foram de muitos ressignificados, de muitas superações, porque o mercado de design de interiores, ele acaba sendo hoje nem tanto, mas quando eu me formei em 2003, há muitos anos atrás, era um mercado muito, muito elitista, mais fechado. Normalmente, aquela história, aquela máxima de que a água só corre para o mar, ali prevalecia bastante. Então, acabou que eu entrei nesse caminho muito pela necessidade também, porque eu comecei minha vida profissional acreditando que eu ia enveredar no caminho de secretariado, eu gostava muito dessa área, eu gosto de escrever, eu gosto muito de ler, e acabou que nesse meio tempo eu engravidei, tive um filho sem planejar, eu não sou a primeira, nem serei a única, infelizmente, então naquele momento me vi mãe solo, os recursos financeiros que aquela carreira ali me dava naquele momento não eram suficientes, e acabou que eu tive que enveredar para o caminho das vendas, né? E entrei numa empresa de área de decoração, de alta decoração, uma empresa do ramo, na época, muito conhecida, que é uma empresa tradicional de Belo Horizonte. E durante muitos anos eu atendia e vendia, e tinha resultado de vendas apenas com conhecimento da comunicação, que eu acho que eu tenho isso muito forte, como boa geminiana que sou. Mas, com o tempo, né, eu precisei realmente de recursos técnicos, sabe? A concorrência ficou grande, os clientes também. Eu queria entregar um serviço melhor, porque com o tempo também eu vi que eu gostava daquilo, vender faz parte, inclusive, estou nisso até hoje. Mas, naquela época, a decoração iria me dar mais subsídio, ia me dar mais recursos, ia me dar mais um olhar, abrir meu olhar. Eu até então tinha me feito apenas no ensino médio, porque com filho, sem grana, não dava para fazer uma faculdade, tinha desistido de fazer faculdade até, achava que eu já estava velha para aquilo. E aí procurei esse caminho do curso, fiz o curso técnico de design de interiores, me ajudou demais. Com o tempo, acabou que isso também me ajudou a melhorar minha carteira, meu salário e tudo mais. Eu fui convidada para gerenciar uma loja, a Líder, na época, é a empresa que eu trabalho hoje, e foi outro processo, porque aí eu tive que reaprender outras coisas, porque eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, assim, até pela própria aparência que eu tenho, eu acho que eu acabo trazendo um pouco, assim, ou as pessoas gostam muito de mim, ou as pessoas nem tanto. Então, naquela época, eu tinha muito essa coisa, assim, do ferrenha, de muito guerrida, de muito forte. Então, eu precisei aprender a lidar melhor com as pessoas, sabe? Eu era muito boa tecnicamente, era muito boa comercialmente, mas meu relacionamento com as pessoas, até pela essa postura que a gente tem o tempo todo, né?
de ter que mostrar a força da gente, de ter que se impor. A própria, né, infelizmente, pela nossa origem, a gente acaba tendo essa característica de ser muito impositivo. Então, acabei que eu procurei, para melhorar um pouco essa parte, eu fui fazer um curso de competências interpessoais. Lá eu aprendi que a gente tem que ser duro com os problemas e doce com as pessoas. Um curso do Del Carnegie na época, foi bem bacana. Depois, também precisava de aprimorar meus conhecimentos de gestão, fui fazer esse curso de design de gestão comercial no Newton Piper. E de lá para cá, graças a Deus, eu tenho conseguido vencer essas barreiras, chego nos eventos, estou presente, né, em vários lugares e muitas vezes eu sou exceção ainda, né, mas eu não sou a primeira, não serei a única também, porque nós ainda temos que o tempo todo provar nossa força. E muitos, né, quando em determinados lugares que você chega, as pessoas olham para você e falam assim, pô, o que essa pessoa está fazendo aqui? Mas, por outro lado, eu vejo muito, assim, principalmente mulheres, né, que, como eu, estão aí batalhando, buscando seu espaço, mostrando que a gente não precisa de fazer o teste do sofá para poder chegar onde a gente quer chegar. A gente vê muita admiração e muito respeito também. Então, hoje, eu me encontro ainda como gestora, mas não cuido mais diretamente do decoração, né? Eu não sou gerente comercial hoje. Então, o meu papel é o quê? Eu cuido de um canal de vendas que faz distribuição dos produtos da Líder pelo Brasil, onde a Líder não tem loja própria, e ali a gente faz um trabalho com os lojistas para fazer a gestão do produto, melhor exposição, então a gente ajuda um pouco na decoração, mas também na gestão dos indicadores, da equipe de vendas, a gente faz esse trabalho pelo Brasil. Como você acabou de falar, né, você atualmente é gerente comercial, né? E aí Sim. Você coordena um time de 10 representantes comerciais, o que lhe dá a oportunidade de viajar pelo Brasil, compartilhar sua experiência com gestão de equipes, venda e negociação. Você vem também prestando serviço há quase 30 anos, né? A Líder, Sim. como você acabou de se referir, né? Onde você também é responsável pelo setor de revendas. Quase 30 anos de profissionalismo é tempo suficiente para obter um know-how de altíssima relevância. Eu acredito nisso, né? Só que para você chegar até lá, você provavelmente deve ter passado assim por uma infinidade de experiências profissionais e pessoais muito intensas. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre essa trajetória, desde a sua infância, adolescência em família, até os dias atuais, numa linha de pensamento. Tá. Então, eu, né, sou filha de mãe solteira, né, minha mãe, naquela época, né, nasci em 70, então naquela época ser mãe solteira era realmente carregar o estigma de uma mulher que não era merecida, né, era uma mulher que tinha valor, né, porque o casamento, a hipocrisia e tudo mais prevalecia. Minha mãe veio para Belo Horizonte com 5 anos de idade para morar numa casa de família, deixou a família dela para trás. Não sabe Deus como viveu aí esse período, porque a gente sai, imagina, minha mãe era uma mulher muito bonita, então eu fico imaginando o tipo de coisa que ela não teve que suportar dentro dessas casas. A sua mãe é de onde? Natural de onde? Minha mãe é de Januária. Januária. Norte de Minas, não é isso? Norte de Minas, exatamente. Então, minha mãe me teve, antes de mim, ela teve alguns abortos, gravidez não sucedidas, né? Eu sou a quinta, no caso, a primeira que vingou, mas antes disso minha mãe teve 4 gravidezes que não vingaram. E aí, numa relação, né, difícil e tudo com meu pai, enfim, mas meu pai nunca casou com ela. Ele já, logo depois que ela engravidou de mim, acabou casando com outra mulher, teve outra família. Enfim, minha mãe nos criou sozinha, eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, no caso, parte mãe. E aí, nessa caminhada toda, minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito, assim, sempre desde pequena ela falava que ela não tinha dinheiro para deixar de herança, mas que ela fazia muita questão que a gente estudasse, porque era a única herança que ela podia deixar para a gente. Então, eu sempre precisava das coisas, né? Quando criança, para comer uma fruta diferente, enfim, eu fui comer uma maçã inteira, eu já estava com 12 anos.
Até então, eu tinha, de vez em quando, comer uma maçã e tinha que dividir em 4 para comer de 4 vezes. Eu lembro como se fosse hoje, que eu perguntei para minha mãe com 12 anos, mãe, eu posso comer uma maçã inteira? Lógico que pode. Então, assim, a gente sempre viu muito assim, nunca tinha tido uma roupa. Fui ter minha primeira roupa comprada na loja, tinha 15 anos, que até então as roupas que eu vestia eram as roupas herdadas das filhas, das patroas da minha mãe. Então, assim, foi no momento que naquela época era tão natural para mim que eu achava que realmente. Então, teoricamente, eu fui criada para ficar, assim, nos bastidores, mas não sei por quê, eu sempre fui, né, desde eu fui, porque minha mãe trabalhava numa escola, era um dos empregos que ela trabalhava em 3 lugares diferentes, mas um dos lugares que ela trabalhava numa escola, era servente escolar. Então, lá, ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para a escola para poder acompanhá-la. Para eu não ficar dando trabalho, não ficar andando atrás dela, a diretora me colocou numa sala de aula com uns 4 anos de idade. E naquela época não era comum, né? Hoje em dia os meninos entram na escola mais cedo, são alfabetizados mais cedo, mas eu não. Naquela época eu estava numa turminha ali de meninos de 6 anos e tal. E aí, por eu estar dentro de sala de aula, prestando atenção, observando, ela me dava ali um lápis, eu acabei aprendendo a ler e escrever muito cedo. Com 4 Então, anos. com 4, 5 anos eu já estava lendo e escrevendo. Uau. Aí, assim, foi uma coisa diferente, né? Amada, não, filha da Joana, não sei o quê. E sempre foi assim, assim, é uma questão mesmo, eu acredito que de estrela mesmo, sei lá qual os desígnios da vida aí. Fui crescendo, adolescente, mas assim, aquele peso muito forte, né? Olha, cuidado com os homens, olha, cuidado com isso, olha, não vai engravidar, olha, se você engravidar, você vai perder seu valor. Então, assim, muito fechado, eu era muito fechado. E estudava numa escola pública na época, mas que só era para muitos, a maioria dos meus colegas da escola eram filhos de médicos, de dentistas, de pessoas, de profissionais liberais, que naquela época tinham um outro padrão de vida, então eram pessoas consideradas ricas, né? E eu morava na periferia, ia de ônibus para a escola, a merenda que eu tinha era para merendar na escola, não tinha merendeira. Meu sonho era ter uma merendeira, ter os cabelos soltos, e aquele cabelo, né, pichain. Morria de vergonha. Eu olhava para mim, eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu custei olhar para mim e falar, nossa, que bonita que eu sou. Acho que você tem uns 10 anos, para te falar a verdade. Então, assim, foi uma infância muito difícil, no meio de um meio muito peculiar, em que eu realmente era muito tida como diferente, né? Os meninos riam de mim, agora, né, hoje eu entendo que é bullying, mas riam, me chamavam disso, me chamavam daquilo, eu chorava. E que eu fazia? Normalmente, nessas horas, em vez de eu ir para o recreio, para brincar com as outras crianças, eu ia ler. Eu sempre estava com um livro na mão, sempre gostei de ler. Então, isso também me ajudou muito, porque na escola eu tive uma desenvoltura muito grande nessa parte, principalmente de humanas, né? E foi aonde eu me pensei no início em ser secretária, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de organização. E aí fui crescendo e tal, e fui tentar vestibular. Nessa fase, minha mãe estava com um problema sério de saúde, ela ficou muito tempo internada, fui prestar vestibular com uns 18 anos, assim, e foi logo que ela piorou muito. Então, ela estava direto. Então, eu trabalhava de manhã, ia para o hospital, ficava com ela à tarde. Aliás, eu trabalhava no lugar de manhã, trabalhava no lugar à tarde, e à noite eu estudava, estava fazendo meu terceiro ano. E aí, ela só piorando, piorando. E no outro, tinha períodos que eu saía da escola e ia direto para o hospital para ficar com ela. Acabou que eu não consegui passar no vestibular, desisti. Passou um pouco mais, ela faleceu, logo depois eu casei, fiquei viúva, fiquei casada 9 meses, meu marido teve câncer, nessa época eu não tive filho, e aí falei assim, vou agora cuidar da minha vida, vou trabalhar e tal. Logo depois comecei, né, comecei a namorar com o pai do meu filho, engravidei, e aí a vida me levou para outros caminhos, por isso não tive condição de estudar naquela época e tudo. Meu sonho na época era fazer psicologia, fazer um monte de coisa, mas depois, com a vida complicada, acabou que eu repeti a mesma história, né, que eu também tive um filho sem planejar, e também sem recursos. E aí caiu no meu colo essa história de trabalhar com vendas. Pensei, vou morrer de fome, porque eu não sei vender, mas a estrela que me guia me deu, assim, recursos e pessoas, eu falo, sabe? A minha vida, ela é feita de recursos e pessoas, porque sempre, em algum momento, seja nos momentos mais críticos, eu tive vários momentos muito difíceis na minha vida, a morte da minha mãe com 18 anos,
Minha mãe me emancipou com 17, pensando que ela ia falecer logo, porque minha mãe sempre foi muito doente, por causa dessa história dela de engravidar sem casar. Com 17 anos, ela tentou se matar. Ela tomou ácido sulfúrico, teve, assim, uma lesão grave no esôfago, mas ela não faleceu, mas ficou com uma série de sequelas. Então, minha mãe sempre foi muito doente, e ela falava assim, olha, minha filha, eu te criei, você veio no mundo para você me ajudar. Então, assim, era eu e minha irmã já nasceu mais numa época, né, uma outra época, mas também nasceu com muito problema de saúde, então, assim, eu era considerada a forte, então eu sempre fui criada para ser forte, para dar conta de tudo, para segurar a onda, para não chorar. Então, por esse motivo, eu acho que eu trouxe essa carga muito pesada para essa época que eu fui gerenciar pessoas, e eu sempre tenho essa coisa comigo, eu não posso errar, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que honrar, sabe? Então, isso é muito forte em mim. Por um lado, isso já foi um peso, já fez com que eu fizesse com que a vida me tornasse mais amarga, mas hoje é uma marca que eu tenho junto aos meus clientes. As pessoas sabem que podem confiar em mim, sabem que eu sou uma pessoa séria, sabem que eu vou me comprometer, que eu vou me com tudo que eu fiz fazer. Então, hoje eu já estou fazendo limão e limonada. O bom da idade é isso, né? Mas durante muitos anos eu carreguei esse peso de, puxa vida, eu sou filha de mãe solteira, né? Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tenho que dar certo. Mas também teve momentos assim, olha, eu quero morrer, porque eu não dou conta, porque esse mundo não é para mim, eu não tenho lugar aqui, meu pai não me quis, sabe essa coisa? Então, assim, eu já tive vários momentos na minha vida. Então, essa fase da adolescência foi uma fase de muitos questionamentos, de olhar para mim mesma e falar, puxa vida, eu não tenho lugar nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai não me quis, minha mãe me bate, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas depois, com o tempo, né, e como eu falei, recursos e pessoas. Eu fui fazer terapia, eu fui fazer mil processos terapêuticos para poder melhorar a minha forma de ver a vida. Tive muita generosidade de muita gente que olha para mim, que apostou em mim, minha gerente mesmo na época, que eu era vendedora na Lidl, falava, olha, muitas vezes ela me chamava a atenção duramente, me puxava as orelhas demais, e eu ia para casa chorando, falando, não, essa mulher não gosta de mim, que não sei o quê. Mas, na verdade, nós duas éramos as únicas negras na Líder naquela época, isso em 1994. Hoje tem outras pessoas, mas na liderança praticamente só tem eu. Mas, então, assim, naquela época, hoje eu enxergo. Ela via em mim um potencial, e talvez se ela não tivesse sido, porque eu sou um pouco assim também, eu funciono um pouco na base da pressão. Então, se ela talvez não tivesse feito isso, eu não tivesse despertado essa pessoa que eu tenho hoje, sabe? Então, eu agradeço muito. Hoje eu tenho um filho, 27 anos, já criado, graças a Deus. Superei muita coisa, estou vendo uma outra fase da minha vida. Agora eu estou realmente querendo aposentar. Mentira. Muito cedo. É comum encontrarmos negros e negras nessa sua área de atuação? Olha, pode contar nos dedos, né? Como eu falei, assim, eu vou num congresso de decoração, pouquíssimo, decorador, arquiteto e tudo, é muito, assim, eu não vejo, pelo menos, assim, olha que eu vou em muita coisa, eu participo, né, eu vou muito em Casa Cor, eu vou nas mostras, eu vou em alguns congressos que existem da área, na própria área que eu atuo, né, eu atuo basicamente com lojista, arquiteto, vendedores, lojas, e muitas vezes eu sou convidada para falar um pouco da Líder, levar um pouco do universo da Líder para dentro dessas lojas, e faço eventos. Eu posso contar nos dedos, assim. Uhum. Tem momentos que, às vezes, nem as pessoas que estão servindo o coffee, que estão na porta, são. Então, é realmente um mercado muito restrito. Na época que eu formei, uma das coisas que me fez pensar que eu teria que buscar outra coisa foi isso, gente, eu não vou ter espaço. Porque, muitas vezes, assim, quem está despontando tem o dono do escritório de arquitetura, e aí tem um filho que formou ali, continua aquela geração ali. Dificilmente você tem espaço assim para abrir uma história nova, e as pessoas te darem oportunidade para quem está começando. Se você não conhece as pessoas, esse meio é muito do network, do relacionamento. Aquela história, né? Falei no início que a água só corre para o mar, é muito forte aqui. Mas hoje eu já vejo assim, profissionais
né? Agora eu não vou lembrar de nomes, mas eu já sigo algumas profissionais que fazem trabalhos diferenciados, arquitetas, por exemplo, que estão direcionando seu trabalho para arquitetura de inclusão nas periferias, arquitetos que estão conseguindo ter destaque numa casa. Então, assim, eu fico muito orgulhosa. Então, a gente está lá, né, o pontinho preto no meio da multidão, mas bora lá. Uhum. Eu acredito que você vai crescer. A que você atribui essa falta de participação, né, da comunidade preta nesse setor de decoração e mais esse setor comercial, nesse segmento que você atua? Eu acredito que tem muito relacionado à questão mesmo, porque o curso de arquitetura é muito caro, o curso de arquitetura exige que a pessoa tenha uma dedicação quase que exclusiva, porque ele realmente demanda muito tempo, né? Porque até pouco tempo atrás, mesmo para quem tem um pouco mais de grana, ter um design de interiores ou um arquiteto tocando seu projeto era considerada uma coisa meio que elitizada, porque isso é um luxo. Hoje não, hoje é uma necessidade. E você ter um profissional que vai fazer o projeto da sua casa, um design de interiores que vai trazer uma solução para os seus espaços, é uma forma até de economia, mas até pelo acesso, né, o morar, né? Eu acredito assim, quantas pessoas, eu, por exemplo, a vida inteira, minha mãe batalhou para a gente ter a nossa casa própria. Nós morávamos de aluguel. Você não sabe nem se está morando hoje, amanhã pode ser que o inquilino te peça o imóvel. Eu, quando criança, mudei com 5 lugares diferentes, entendeu? Então, eu acho que tem muito relacionado mesmo à questão econômica, meu ponto de vista. Porque, e a própria comunidade, né, negra, muitas vezes eles não têm recurso para poder contratar um profissional desse. Então, às vezes, eles nem se reconhecem. E até porque, né, até eu também. Qual que é a referência que a gente tem? É o que a gente fala sempre hoje, né? Qual que é a referência que eu tenho de cabelo, de imagem e tudo mais? A gente agora, as nossas crianças têm. Mas na minha época, eu ter um cabelo desse era considerado desmazelo. Porque, nossa, mas a mulher é bonita, é a mulher, cabelo liso, entendeu? É branca, nariz fininho. Eu, por exemplo, essa história do estigma, muitas vezes eu falo, mas eu sou negra. Mas você é uma negra de traços finos, olha o seu nariz, olha a sua boca. Eu ouço isso até hoje. Eu ouso, às vezes, ir trabalhar para os meus eventos, para minhas palestras, de trança. As pessoas pegam no meu cabelo e me perguntam, mas esse é seu? E esse dread? Sabe, assim, é o tempo São todo. rusgas do racismo estrutural. Exatamente. As pessoas dizem que não são, mas são. Elas afirmam isso pegando no seu cabelo, por exemplo, ou falando do seu nariz. Né? Exatamente. Por outro lado, eu faço uma função, né, de supervisão que praticamente é muito comum de homens brancos, mas homens principalmente, né? Então já chegou ao ponto de eu chegar num cliente e ele falou, onde você estava? Essa semana eu estou aqui no Paraná. Aí ele, mas então você não vai casar? Você vai ficar a semana toda? Eu falei, provavelmente a gente deve voltar para casa, sair no domingo, devo chegar no sábado em casa. Ele falou, então você não é casada, né? Porque mulher casada, na semana toda fora de casa e o marido. Eu falei, olha, eu casualmente não sou casada, mas se fosse, não teria problema nenhum com isso. Aí ele falou, mas uma mulher sair de manhã e voltar à noite, tudo bem, mas a semana inteira aqui não sei o quê, sabe? Então, assim, é umas coisas que você escuta assim, gente, não estou acreditando. Você dá uma risadinha para não entrar no... nem comentar, né? Olha só, em suas viagens e pesquisas, você se preocupa em buscar referências afro-brasileiras e indígenas para acrescentar o seu trabalho como decoradora de interiores? E seriam essas referências tuas atualmente? Olha, como eu te falei, eu tenho muito problema com o nome, mas assim, eu tenho seguido muitos profissionais dessa área que realmente utilizam a forma, até para trazer isso que eu estou te falando, essa inclusão mesmo, né? De projetos, de inclusão, de reestruturação de espaço, que muitas vezes as pessoas ali estão, até por questão de autoestima mesmo, estão morando em lugares que não são legais, que não são interessantes, mas reconstruir o olhar para as favelas, para alguns lugares nesse sentido. Eu acabo que, de uma certa forma, o meio que a empresa que eu represento, ela tem como mote o trabalho voltado para o design brasileiro. Então, a gente acaba tendo muito contato com isso, né? Recentemente, a gente teve, para aprimorar o nosso repertório, a gente teve um curso de história do design com a Ethel Leon, que é uma historiadora super importante, conhecedora.
Então, de uma certa forma, eu estou muito em contato com essas referências, sim. Mas não tanto, eu acho que eu poderia estar até mais. Eu acho que nesse aspecto aí ainda tem um trabalho ainda para evoluir, até por causa disso que eu estou te falando, né? Da gente refazer, desconstruir algumas verdades que falaram para a gente e acabar construindo as nossas de outra forma, né? Mas eu tenho buscado muita informação e leituras e conhecimento com pessoas que estão próximas de mim, que estão atentas em relação a isso. Eu já tenho alguns designs que trazem essa discussão à tona, mas eu acho que é um caminho. Acho que a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido, sabe? Perfeito. Porque tem muita gente boa que está escondida, sabe? Muita gente boa que não Sim, tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. exato. Um dos nossos objetivos é descortinar, né? E trazer essas pessoas para cá, né? É isso aí. Pode contar comigo, os que eu conhecer, eu vou colocar todos na sua play, no seu mailing aí. Por favor, traz para a gente. Pois é. Você atualmente cuida de uma equipe de 10 pessoas, né? Isso. É uma preocupação sua, de repente, poder convidar negros ou negras para trabalhar na sua equipe, para Muito, fortalecer essa identidade? muito. Acho que assim, até porque a gente ainda é uma exceção, né? Como eu estou falando aí. Hoje a gente acaba tendo um grupo mais fechado e assim, acaba que as pessoas estão ali há muito tempo, mas a gente tem que buscar talentos em relação a isso. Agora, também, até para representante comercial dentro da área de decoração, que é um atendimento um pouco diferente, né? Não é porque o nosso trabalho do representante hoje, ele não é basicamente como era feito antigamente, que o cara era um caixeiro viajante, né? Usando um termo chulo. Ele é hoje um cara que é um consultor, né? Ele vai chegar na loja do meu cliente, ele vai vender design, ele vai vender tendência, ele vai vender outros atributos. O produto que eu vendo, ele não é o valor, o preço não é o nosso diferencial. Tem outros valores, sabe? Então, também não é fácil encontrar gente com essa profissionais, né, com essa, né, negros e tudo mais, com esse tipo de formação, sabe? Muitas vezes, assim, é muito, acaba que esse tipo de profissional, ele vai vender, assim, aquela coisa mais commodity mesmo, sabe? Mas na área, até hoje, por exemplo, quando eu abri esse processo seletivo há 2 anos atrás, todos os currículos que chegaram para mim foram brancos, e muitas vezes homens. Outra exceção são mulheres nessa área. Representante, exatamente por causa desse estigma. Porque mulher fica fora de casa, passa viajando. Eu consigo atender, mas se atender só aqui essa cidade. Muitas vezes os representantes que atuam para a gente atendem mais de uma praça. Então, eles estranham muito, as pessoas realmente admiram muito o fato Em especial aqui em Minas Gerais, né? Minas Gerais é muito tradicional ainda nisso, né? Exatamente. Não, mas você pensa, a gente pensa que sim, mas eu atendo, né, o Rio Grande do Sul. Lá, então, eles são bem mais fechados. Eles acabam, né, de uma certa forma, eles são bairristas, assim. Então, eles acabam valorizando as empresas de lá, os profissionais de lá. Eu fui, né, contratei, eu precisava de uma pessoa para atuar em Florianópolis. Procurei, não achei a pessoa. Acabei que eu peguei um representante que já atendia outra praça, que a praça dele não estava tão boa, e remanejei para ele poder atender lá. E aí ela veio falar, mas por que se eu soubesse, estava procurando alguém, eu teria te indicado uma pessoa que é daqui, que vem aqui quase todos os dias. Então, assim, acaba que tem essa tendência, sabe, das pessoas quererem mais do mesmo. Você traz algo novo, né? Posicionamento, né? Você não pode se posicionar muito, porque isso não é de bom tom, porque meu cliente não vai querer escutar isso. Será que você não pode trazer algum tipo de rejeição se você falar sobre esse ou aquele assunto? Então, você tem que ter esse cuidado o tempo todo, você tem que estar sempre pisando em ovos, sabe? Vigiando, né? Exatamente. Sei como é. Olha só, o setor de decoração de interiores no Brasil é um nicho de mercado onde os conceitos eurocêntricos ainda dominam, né? Você vê alguma mudança nisso no momento? E, se sim, existe a possibilidade de um sincretismo entre conceitos de decoração com tendências europeias, afro-brasileiras e indígenas? Muito. Eu acho que principalmente a decoração do Brasil, assim, as indústrias que eu percebo que estão tendo ascensão,
que estão caindo no gosto do brasileiro, elas têm mais origens, por exemplo, você tem um exemplo que é a Semana Criativa de Tiradentes. Lá tem muito, muito, mas muito da cultura indígena, da africana, brasileira de uma forma geral. Na verdade, a gente tinha sido convidado para participar em 2020, né? Aí foi o ano da pandemia, a gente teve uma imersão, depois parou, não aconteceu as outras imersões e tudo. Aí esse ano voltou. Eles vieram aqui, aí trouxe um monte de linha, aí eu fiz, aí não deu certo. Aí depois eles vieram de novo, nós fizemos vários até acertar isso. No primeiro impacto, a gente ficou um pouco assustado, porque vem um pessoal assim com ideias novas, né? Umas coisas que a gente nunca imaginou. Aí aos poucos a gente foi acostumando e foi adorando as ideias. A gente vai se descobrindo enquanto grupo de designers para depois, né, fundir com os artesãos e se descobrir novamente como um novo grupo que trabalha de forma diferente. Então acho que tem toda uma dinâmica orgânica que eu adoro, né? A gente tem muito cuidado com os artesãos de conhecer um pouco a história de cada um, entender quais são as limitações, quais são as virtudes, né, o que eles conseguem fazer de melhor e resgatar a essência deles mesmo. E essa que foi a conversa interessante, a gente trazer o que consegue evoluir do trabalho deles, o que consegue ser realmente uma identidade para eles, um diferencial, que muitas vezes não é o que a gente vê aqui pela cidade. A gente vê todo mundo trabalhando em cima da mesma questão, dos mesmos produtos, e é o que você acaba encontrando em todas as lojas, as lojinhas de rua. Acaba que os designers, né, os ícones de design brasileiro, tem pouquíssimos negros, realmente, pelo menos mencionados e datados, né, que hoje a gente tem a ver até isso também, que tem muitos médicos, muitas referências que não apareceram na história, mas que existiram, né, mas que a gente conta, né, dentro, assim, aos designers, né, designers, normalmente, os reconhecidos são homens e brancos, na maioria das vezes, né, mas existem mulheres que se destacaram, que fizeram um bom trabalho, mas que o nome, às vezes até tiveram que trocar o nome para um nome masculino para poder mostrar o seu trabalho. Então, acaba que não tem muito rastro por causa desses recursos que foram usados no passado para esconder essas pessoas. Mas eu percebo, sim, até acredito, inclusive, assim, as marcas que têm essa tendência a valorizar mais o design italiano ou outras culturas, ela acaba ficando muito restrita a um público muito pequenininho. Graças a Deus, nesse sentido, o design brasileiro está cada vez mais sendo muito valorizado. Como eu falei com vocês, essa pessoa que eu conheço, o trabalho dele, o primeiro contato dele com a líder, vamos dizer assim, foi nessa Semana Criativa de Tiradentes, que é daqui de Minas, que a gente tem uma cultura riquíssima. A maioria dos nossos clientes, em Inhotim também, esse museu a céu aberto que a gente tem, também ele é muito reconhecido, e muita gente, a nossa cerâmica, esse trabalho de fuxico, que é feito à mão, né, essas tecelagens, tudo isso é muito reconhecido. Só que talvez essa coisa eurocêntrica que você comentou, ela pode ser que ela apareça mais, ou ela tenha mais vitrine, mas isso está diminuindo e isso está virando. Perfeito. Alguma ideia em se fazer um trabalho social junto à comunidade preta, trazendo novos jovens? Olha, você pensa alguma coisa assim para o futuro? Eu tenho vontade de empreender, sabe? E conversando até com meu companheiro em relação a isso, a gente falando sobre isso, sabe? Eu tinha muita vontade de trabalhar em alguma coisa, até entregar o meu serviço mesmo ou de consultoria na área de decoração, ou de comercial mesmo falando, né, que eu tenho uma bagagem grande como vendedor e tudo, e sim, mas eu não tenho nada estruturado, não sei nem por onde começar. Mas eu sei também que a pandemia, como a gente falou no início da nossa conversa,
veio trazer muito essa necessidade das parcerias, né? Eu acho que cada vez mais está muito claro para a gente que a gente não vai conseguir ir muito longe sozinho, por mais que a gente queira, né? Ou que as pessoas achem que esse seria o melhor caminho. A gente foi levado para o isolamento, mas eu acho que a solução está sendo exatamente a vacina, todo mundo, né, se convencer de que precisa um do outro para poder vencer. Então, assim, eu acredito que agora mais focada, né, talvez eu não tenha encontrado ainda porque eu não procurei, mas eu estou buscando estar com um olhar mais atento para que eu possa buscar um caminho como esse, que eu acredito nele. Acho que vai ser bom, acho que vai fazer sentido, porque daqui para frente, para te falar com toda a verdade, sinceridade, eu tenho buscado cada vez mais fazer coisas que tenham sentido com o meu propósito. A grana é necessária? A gente precisa do dinheiro para pagar as contas no final do mês. Mas eu acho que as coisas que realmente nos enriquecem, vão levar a gente para ir mais longe, é trabalhar com propósito, com alguma coisa que faça sentido, que a gente consiga, talvez, dar espaço para quem, né, um espaço mais tranquilo, talvez, para quem está começando agora, diferente do que a gente não ter que enfrentar tanta barreira, né? Porque eu acho que para eles hoje estão um pouco mais fáceis, né? Por causa da internet, porque tem muita galera jovem que tá enveredando nisso, então acho que acaba ajudando a gente também. Porque uma coisa que eu percebo também é que a gente que é mais velho, a gente tem muito medo, muitas vezes, porque a gente tem medo da represália, vamos dizer assim, né? Porque, de uma certa forma, a gente foi condicionado. Então, até por uma proteção da gente, a gente precisava de seguir os paradigmas, os conceitos. Então, muitas vezes, eu também estou desconstruindo muito a minha visão em relação assim, ao que é e ao que não é sectarismo, sabe? Às vezes, muitas vezes, você se vê com pensamentos e com posturas sectárias, achando que você está sendo normal, porque a gente foi treinado a ser assim. Então, eu tenho observado muito e tentado mudar isso, sabe? Olhar para tudo mundo, opa, é assim mesmo? Será que tem que ser desse jeito mesmo? E é lógico, né? Tem muitas pessoas que me influenciam nesse sentido, né? Muita gente que eu vejo no Instagram, né? Outras pessoas que eu convivo diariamente. A gente está tendo que mudar o nosso olhar em relação a isso. Realmente, eu acho que esse momento de discussão que a gente está vivendo está sendo muito importante, porque está fazendo, inclusive, com que a minha geração tenha coragem de se mobilizar. Perfeito. Flávia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi de extremíssima importância aqui com a gente, Minas Negras Gerais e toda a nossa equipe. Te agradecem de coração. E antes de a gente terminar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Nossa, que resposta! Não, antes de qualquer coisa, eu queria, assim, nunca pensei que eu pudesse ter uma oportunidade como essa. Te agradeço muito ele pelo seu olhar, pelo seu convite. E eu acho que, na verdade, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é o conselho que eu dou para eles, é o que eu estou usando para mim, né? Sempre que alguém falar assim, isso não dá, a gente perguntar, mas por que não? A minha vida foi pautada no por que não. Então, acho que a gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta, né? Porque acho que isso faz a gente avançar. Muito bem. Conversei hoje com Flávia Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, decoradora de interiores e gerente comercial. Flávia Oliveira é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Força. Gratidão. Um abraço. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.